pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. 3, 2, 1, go! Hoje eu quero contar pra vocês como que eu comecei a investir com apenas R$ 5,40. A ideia desse vídeo surgiu devido à dúvida dessa querida aqui. Meu sonho é ter 50k investidos. Se você já bateu 50k, por favor, conta pra mim o que é que você fez. Então, antes que eu comece a mostrar pra você, vem aqui, se inscreve no meu canal, ative o sininho, porque vai ter vídeo toda semana pra você. Talvez você esteja até nesse momento se perguntando como que alguém que começou com tão pouco conseguiu ter uma carteira de investimento. Será que isso é possível? E eu confesso pra você que eu também achava impossível. Quando eu comecei a investir, eu comecei porque eu estava numa situação bem difícil, extremamente endividada, por uma lambança que eu tinha feito, que foi fazer um empréstimo consignado para ajudar uma pessoa que estava precisando de dinheiro. Eu sei que depois de um ano pagando esse empréstimo, essa pessoa, assim a ninja, desapareceu e eu fiquei com esse problemão no meu colo. E se você não sabe, o consignado é aquele empréstimo que já desconta logo na sua folha de pagamento. Então não tem o que fazer, não tem aquela renegociação, não tem aqueles guere-guere. Através deste empréstimo, eu me peguei presa a um ciclo negativo. Até que cheguei um momento em que meu salário caía no banco e totalmente desaparecia. Eu comecei a viver verdadeiramente um caos financeiro. E naquela situação, eu só tinha um desejo. Eu preciso sair desse ciclo o mais rápido possível. Então foi que num dia de totalmente pavor, eu criei um plano. Talvez tosco. Nesse dia desse plano, o plano tosco, eu sentei no chão do meu quarto, dei um papel e comecei a escrever nesse papel tudo que entrava como receita, o que eu recebia e tudo que eu saía, onde eu gastava, incluindo esse empréstimo que eu iria ter que pagar de qualquer jeito, já que o abençoado não me respondia mais, se mudou de casa, não atendia as minhas ligações. O erro foi meu. Quem emprestou o nome fui eu. E nesse momento, eu comecei a escrever, também comecei a notar que se eu quisesse sair daquela situação, eu precisaria tomar decisões drásticas. E uma delas era cortar significativamente os meus gastos, que inclusive onde eles estavam, dentro do cartão de crédito. Aquele cartão de crédito, ele me gerava uma facilidade tão absurda. Eu via alguma coisa que eu queria, ou eu iria sair para algum lugar, eu simplesmente passava e eu pensava o seguinte: no mês que vem eu vejo como que eu faço, vou dar um jeito para pagar. Só que naquele dia eu falei, dessa vez não. Eu preciso dar um fim, um basta nessa história se eu quero realmente mudar a minha vida. Então, eu peguei o meu cartão, fui no meu guarda-roupa, aquela caixa mais difícil que tem lá no guarda-roupa, que até quando você pensa que tem que buscar um documento ou alguma coisa naquela caixa, dá até um desespero. Ou só eu que tenho essa caixa aqui em casa? Será que você não? Você tem também essa caixa, não é mesmo? Peguei aquela caixa, coloquei aquele cartão ali dentro. Fechei a caixa, coloquei ela lá embaixo do guarda-roupa, voltei tudo pro lugar. E quando eu fechei a porta do guarda-roupa, eu também fechei com uma decisão. Eu iria desaparecer. Não iria sair com os meus amigos, gastar com os meus amigos. Não iria sair no final de semana para comer fora. Eu iria realmente puxar o freio de mão para mudar minha vida. Se eu precisava parar de gastar, eu precisava também parar de me conduzir às tentações. Já se fala o seguinte, né? Para que você não seja tentado, não precisa resistir à tentação, mas fuja dela. Eu acho que isso é muito mais sábio do que realmente ficar vivendo naquele ambiente que está te colocando para cometer os teus erros. Foi nesse caminho que eu aprendi que se eu quero uma mudança drástica na minha vida, eu também precisaria tomar medidas drásticas. Vida fácil é porque você está tomando decisões difíceis. Vida difícil é porque você está tomando decisões fáceis. Naquele mesmo dia, eu pensei o seguinte: bom, lascada eu já tô. Já que eu vou ficar nesse modo aí desativada, eu preciso pelo menos fazer algo que faça sentido. Aprender alguma coisa, ler um livro, maratonar a internet. Foi essa decisão mais sábia que eu fiz na minha vida, naquele momento que eu estava. Eu me lembro que procurando na internet sobre como mudar essa minha cabeça pensante aqui, que não estava muito pensante, né? Eu encontrei uma indicação de um livro, inclusive esse livro aqui. Vou deixar aqui abaixo desse vídeo o link
para que você possa clicar nesse link e fazer também a sua aquisição e começar esse processo como eu também comecei. Uma coisa, eu não tinha dinheiro nem para comprar esse livro. Eu fui numa livraria com a minha mãe e eu pedi que minha mãe me desse esse livro de presente e ela assim fez. E foi fazendo a leitura desse livro que eu tive esses dois grandes estalos na minha vida, de que me faltava, primeiro, movimento e segundo, me faltava um plano. Naquele mesmo dia que eu fechei a porta daquele armário, eu me levantei, eu abri a minha conta e eu vi que o meu salário ele tinha acabado de cair e as contas foram encobertas, mas tinha me sobrado 5,40. E esse 5,40 ele tinha sobrado para que eu pudesse viver o meu mês que vinha logo em seguida. E eu pensei, bom, olha aí o movimento. Peguei aquele 5,40, transferi para a poupança. Ridículo, gente, porque na verdade eu não tinha aquele 5,40. Quando eu começasse a passar o meu mês, eu começaria a TV. Mas se eu não fizesse aquilo naquele momento, eu continuaria travada falando, eu não tenho dinheiro. Eu criei um ato de fé só para reforçar na minha cabeça essa crença de pertencimento, de eu sou investidora. E aí, nesse movimento, criei um plano, que eu chamo até hoje, divido também com os meus alunos, chamado Plano 1%. A minha meta era destinar 1% de todas as minhas entradas para que eu começasse a investir. Naquele mês, era nítido que eu não conseguiria fazer 1%. Então, o plano foi, como meta, atingir 1% do valor de entrada investido. E como foi que eu comecei? Comecei cortando esse 1%. Criei uma tabela e comecei essa tabela com 0,25%. No outro mês, 0,30%. Fui subindo esses números aí em 5 e surgia ali naquele momento, com aquele dinheiro na poupança, uma possibilidade de que eu pudesse realmente investir. Afinal, poupança não é investimento e você precisa arrumar caminhos para sair dela. A gente vai falar isso em algum outro vídeo mais para frente. Quando eu juntei uma quantidade suficiente lá na poupança, eu transferi para uma corretora, peguei esse dinheiro inteirinho que já dava para eu fazer algum investimento, comprei o meu primeiro título de tesouro direto, o chamado Tesouro Selic. Depois, quando eu juntei de novo um pouquinho mais na poupança, eu fui lá e comprei um pré-fixado, depois um IPCA e fui fazendo isso todos os meses. Mas por que levar para a poupança? Muitas das vezes não tinham investimentos disponíveis de 5,40. Então eu fazia um buffer lá na poupança e trazia para a corretora. O fato era não ficar estacionada com desculpas que eu não sei o que fazer, eu não tenho dinheiro. Outra ferramenta valiosa que eu usei foi entender que tudo que vinha extra dentro do meu salário eu precisava usar para acelerar o meu resultado. Então, férias, 13º, férias que eu vendia, também meu PLR, eu coloquei na minha cabeça que esse dinheiro não era um dinheiro que eu poderia contar para o meu custo de vida. Simplesmente todas as vezes que recebia esse tipo de bônus, inclusive, eu jogava para minha corretora. Criei também uma nova fonte de renda. Isso nunca foi impeditivo para nós aqui de casa. Nós já vendemos malha de Monte Sião, trufa, garrafinha de água. Essa diretriz, confesso para você que até hoje eu faço. Eu tenho uma mentoria de investimento, onde eu ensino os meus alunos a investirem do zero até criar um novo salário através dos investimentos. E pós-mentoria, eu tenho uma comunidade. Todo o dinheiro dessa comunidade, ele é para mim um dinheiro de uma nova fonte de renda. Ele é o dinheiro que vai diretamente para os meus investimentos até hoje. Agora vamos lá. Você acha que essa minha trajetória foi só de acertos? Vou te contar qual foi o maior erro que eu cometi. Eu fiquei 2 anos e meio apenas investindo em renda fixa, com aquele medo gigante de perder o meu dinheiro quando eu pensava em renda variável. Sabe aquele negócio de segurar tanto dinheiro que você não deixa ele produzir? Como você segurar um passarinho na sua mão para que esse passarinho não voe. E na verdade, você poderia só ter cuidado bem dele para poder soltar ele ir embora, procriar e trazer filhos. Mas não, você ficou com tanto medo de ele ir embora que não deixou que ele evoluísse. Eu perdi 2 recursos muito preciosos, tempo e dinheiro. Perdida naquele perfeccionismo de esperar estar pronta para investir. E a realidade é que a gente só fica pronta quando a gente começa. Inclusive, se eu tivesse começado, eu também tinha descoberto que daria para eu investir em excelentes empresas com um valor bem pequenininho. Sanepar, meu querido Banco do Brasil também, ótimas empresas dentro do nosso país e com um preço muito acessível. Agora vamos lá. Eu acho que você já entendeu aqui que o segredo é simples. Você precisa começar, continuar e
persistir. Eu tenho a certeza que usando tudo que falamos aqui hoje, seus 50k chegarão muito mais rápido que o meu. E gostou desse vídeo? Curta esse vídeo, não se esqueça de se inscrever nesse canal. Conta pra mim em qual fase da sua vida que você está nesse momento, para que isso possa virar tema para os próximos vídeos. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima!